Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu quero o verso 31. Mateus, capítulo 13, verso 31. Se você achou, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós estamos reunidos essa noite para falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, e ministra sobre nós essa noite, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Como nós começamos a dizer na quarta-feira, no primeiro dia de campanha, existem duas diferenciadas linguagens dentro de toda a estrutura bíblica. A primeira é a linguagem literal, é quando os personagens ou aqueles que escrevem as cartas ou os livros dizem exatamente o que eles querem dizer. Eles usam de comparações, mas estão dizendo aquilo que está escrito. Debaixo de uma linguagem figurativa, comparativa ou ilustrativa, esse cenário muda, porque a Bíblia começa a relatar comparações, onde Deus usa coisas, objetos, simbolismos para trazer elucidação a histórias poderosas, a segredos poderosos que Ele quer nos ensinar. E aparentemente parece que é algo muito grandioso, mas Deus usa coisas simples. Deus, em toda a história, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, usou coisas simples, do cotidiano deles, para que eles alcançassem o poder da revelação. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus nunca vai te entregar algo grande que você não alcance o seu conhecimento. Por quê, pastora? Porque senão você vai replicar de forma errada. Aquilo que você não entende, você não interpreta e você não consegue passar para frente. Então Deus, quando Ele vai falar com você, Ele pode te entregar um segredo grandioso e poderoso, mas Ele vai aonde você alcança. Ele vai usar o seu linguajar. Ele vai falar com você no íntimo. Ele vai contar histórias para você a despeito do seu meio. Lembra aquele dia? Pega a colher que você usa para cozinhar. Ele vai usar coisas, instrumentos que você está acostumado a utilizar. Para quê? Para que você abra o seu coração e o seu ouvido e receba verdadeiramente aquilo que Ele quer ministrar. Você está aí? Então, a Bíblia vai falar para nós no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus trouxe o grão de mostarda como exemplo, como uma forma figurativa para explicar coisas poderosas para nós. Então, primeiro eu quero falar da mostarda. A mostarda é o fruto da mostardeira. Esse é o nome da árvore, né? E a mostarda é conhecida para nós como elemento de tempero, né? A gente usa a mostarda para temperar. Tem muita gente que gosta da mostarda aí no cachorro-quente, na pizza, né? Já deu até fome. Mas o que você não sabe é que na época de Jesus, a mostarda era muito usada como antibiótico. Eles recolhiam as sementes, o grão de mostarda, colocavam ela de molho numa travessa com água morna, a semente amolecia. Então eles retiravam aquela água, aquela semente já mais molinha, botavam num pano, apertava, faziam
uma massa, uma gosma, né? E com um pano furadinho, como se fosse hoje uma gaze, aquilo era aplicado sobre as enfermidades, onde tinha infecção, onde tinha inflamação, aquilo era usado. E principalmente ao redor da Galileia, se encontravam muitas árvores, né, de mostarda, muitas mostardeiras. Então, quando Jesus resolve trazer elucidação sobre alguns temas muito complicados de se explicar, ele olhou e disse: eu vou usar o grão de mostarda como exemplo, porque é algo que eles estão acostumados. Talvez para nós não, é difícil entender, né, e observar o crescimento, a história. Não é uma árvore que a gente encontra na esquina de casa, mas para eles era. Lembra que Jesus sai de Nazaré e passa a morar 3 anos aonde? Cafarnaum. Na casa de quem? Na casa do Pedro, à beira do mar. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá. E você vai ver que maravilha poder trabalhar, morar e trabalhar tão pertinho, né? O Pedro morava num lugar, atravessava um pouquinho de nada, já estava no mar, perto dos barcos onde ele trabalhava. Jesus mora 3 anos com Pedro em Cafarnaum. E toda aquela região ali da Galileia, onde estava o mar da Galileia, é uma região lotada de árvores que davam mostarda. Então, era algo que eles estavam acostumados a ver. Você está aí? Amém? Bota para mim, Felipe, por favor, a primeira, onde a gente vai mostrar o tamanho. Olha o tamanho da semente do grão de mostarda. Ela é praticamente do tamanho da cabeça de um alfinete. Essa é a sementinha da mostarda. Vamos ler comigo Mateus. Olha o que diz Jesus. Outra parábola lhe propôs. O que era a parábola? Era toda vez que ele trazia um ensinamento em cima de coisas simplórias, costumeiras da vida dos discípulos, para que eles alcançassem a revelação. Eu preciso que você entenda que Jesus tinha 2 grandes missões sobre a terra. A primeira e a principal não é a que a gente acha, porque se você perguntar qual que é a principal missão de Jesus sobre a terra, aí você vai dizer: morrer na cruz por mim, porque você é egoísta, né? Você só pensa em você. Mas a principal missão de Jesus foi anunciar o reino. Ele veio à terra para dizer: ei, vocês precisam entender que o reino dessa terra não é conforme a vontade de Deus. Existe um outro reino que vai governar sobre tudo. Existe um outro reino que esse sim está debaixo de toda a autoridade de Deus, que vai governar sobre todos. E a sua mente precisa alcançar essa transformação. Então ele, durante toda a história da sua vida, ele vem anunciando o reino, para depois então cumprir o grande propósito do coração de Deus sobre a terra, que era entregar a vida dele em sacrifício, por perdão dos pecados, remissão e restaurar a minha vida e a sua vida. Amém ou não amém? Então, o que mais ardia no coração de Jesus era anunciar o reino de Deus, era anunciar as diferenças desse reino, era fazer com que as pessoas que se aproximassem dele entendessem que durante muito tempo a gente perde tempo com coisas dessa terra. E Jesus estava o tempo todo sinalizando para eles: eu sei que essas coisas te preocupam, mas os seus olhos têm que estar no outro reino. A mente de vocês precisa alcançar o outro reino, esse sim que não vai ser governado por homens, mas pelo Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano, eterno, maravilhoso, né? Poderoso, cheio de glória. Então ele começa investindo num discurso onde ele quer ensinar a despeito do reino. É exatamente o capítulo 13, lê comigo. Eu estou correndo porque o relógio é do Satanás. Está amarrado sem força, tira a pilha dele. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus, diga, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Então entenda que ele continua, ele está numa sequência de ensinamento. E ele diz: eu quero falar a respeito do reino dos céus. E ele diz: esse reino é comparado a uma semente do grão de mostarda. E ele diz assim: que um homem tomou e plantou no seu campo. Então cutuca esse irmão que está do seu lado e diga para ele: em nome de Jesus, vamos aprender a ler a Bíblia com diligência e com sabedoria. Então ele não compara o reino dos céus ao grão de mostarda apenas, porque eu preciso ler a frase inteira. Ele diz: o grão de mostarda,
O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que ele continua. Ele diz que um homem tomou e plantou. Você pegou? Então, ele começa a especificar o reino para que eles entendam, dando sinais de coisas que eles estão acostumados a ver. E aí ele continua o texto dizendo: o qual é na verdade a menor de todas as sementes. Você pode ver com seus próprios olhos. Eu tenho lá no memorial também, se você quiser ver de perto. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Quando essa árvore cresce, ela chega a mais de 2 metros de altura. Então, ele faz essa correlação de quão pequenina ela é, como semente, e depois o tamanho dessa árvore frondosa que ela forma. Vai lá comigo agora, por favor, em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Eu quero o verso 30. Você achou? Disse mais: a quem assemelharemos o reino de? O reino de? Ele continua: ou com que parábolas o apresentaremos? Aí a resposta vem no 31. É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se na sua sombra. O texto que nós lemos em Lucas e o texto que nós lemos em Mateus e o texto que nós lemos em Marcos está falando a mesma coisa, sim ou não? Quem acha que está falando a mesma coisa, levanta a mão. Bem alto, os corajosos. Não está falando a mesma coisa. Observa aqui no texto de Mateus que nós lemos, diz assim, ele diz: o reino dos céus, sim ou não? E no texto de Marcos está escrito, o reino de... Então são coisas diferentes. Pastor, eu achei que era tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A Bíblia fala que existirá sobre nós um reino. Esse reino está sustentado sobre 2 grandes pilares. O primeiro, o reino dos céus. O segundo, o reino de Deus. São divididos porque cabem experiências diferenciadas. O reino dos céus, que é o texto que nós lemos em Mateus, fala de justificação, fala de salvação. Fala da graça. O reino dos céus é a experiência que o homem tem de ser salvo em Cristo Jesus. Quantos foram salvos em Cristo Jesus? Levanta a sua mão aqui. O que você fez para merecer essa salvação? O que você fez? Nada, porque o reino dos céus não é conquistado por esforço. O reino dos céus é tomado por confissão. A Bíblia diz, você confessa Cristo com a sua boca, crê no seu coração e Ele te toma por filho e te dá direito à vida eterna, amém ou não amém? Então Jesus disse para os discípulos assim, eu quero contar uma parábola para vocês. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que é plantado na terra. Então ele começa a especificar aqui, até sobre o conceito de justificação e salvação e graça, nós não podemos receber essa semente e não trabalharmos ela. Andar com essa pequena semente na mão e não plantarmos ela é um risco muito grande que corremos. Por quê, pastora? Porque o reino só pode ser comparado à semente que foi plantada. Você pegou? A semente que está por aí, ela não desenvolve, ela não amadurece, ela não cresce. O reino é em movimento. As coisas precisam crescer para acontecer. Então Jesus começa dizendo, o reino dos céus, que é o pilar desse grande governo soberano de Deus sobre nós,
Primeiro começa com a salvação. Ele atrai o indivíduo para ele. O indivíduo confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Recebe a vida eterna. Mas o que você faz com essa semente? O que você faz com essa semente? Se você botar no bolso e dizer, eu fui lá na igreja, teve um apelo lá, eu fui lá na frente, entreguei minha vida para Jesus, mas você não plantar essa semente no Cristo vivo ressurreto, com o tempo, isso vai se perdendo. Quantos homens e mulheres, e eu posso falar de jovens, você conheceu que veio na frente no apelo e hoje não se encontram na presença de Jesus? Por quê? Porque receberam a semente, mas não plantaram. Você pegou? Receberam a semente do reino dos céus, mas não plantaram no Cristo vivo ressurreto. Botaram no bolso, saí daqui feliz da vida, ganhei a vida eterna. Deus agora me chama de filho. Oh, glória a Deus. A semente que não é plantada não cresce. Ficou no bolso, envelhecendo. E aí o que acontece? Qualquer coisa externa que aconteça do lado de fora começa a ter mais poder, mais influência. E ele se esquece daquilo que ele foi, que ele ganhou de presente. Você está aí? Mas em Marcos capítulo 4, Jesus prega para eles a despeito do reino. Fala de sementes no versículo 26, vai explicando para eles. E aí os discípulos dizem para ele assim, nós estamos com dificuldade de entender. Fala para nós a respeito do reino de Deus. Que parábola o reino de Deus pode ser configurado? Como que a gente enxerga o reino de Deus? Aí o próprio Jesus responde. Versículo 31. É como o grão de mostarda, que quando semeado é o menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez ele cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita-se grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Eu falei que o reino é estabelecido sobre 2 pilares, sim ou não? Primeiro é reino dos céus, salvação, justificação e graça. Diga comigo, salvação, justificação e graça. Se você entregou sua vida para Jesus, você é participante do reino dos céus. Mas a Bíblia diz que existe um outro pilar chamado reino de... E esse a Bíblia diz que é conquistado por esforço. Esse não vem de graça. Esse não vem pelo amor que Cristo tem pela tua vida. Esse não vem pelos teus lindos olhos, pelo seu louvor perfeito. Esse tem que ser conquistado no esforço. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus é transformação. É mudança de comportamento e de caráter. É instauração da vida de Deus sobre a terra. Você está aí? Então, vai ter muita gente da igreja que vai viver só o reino dos céus. Mas vai ter muito homem sobre essa terra, muito homem e muita mulher, que vai experimentar do reino de Deus. Vai conquistar por esforço, vai se esforçar para mudar, para ser transformado, para viver debaixo de glória, de autoridade, governo de Deus sobre a terra. Mas vai ter que lutar por isso, não vai vir de graça. Você está aí? Mas Jesus usa o mesmo elemento para falar dos dois. Por quê? Porque da mesma forma, o reino de Deus é como a semente do grão de mostarda que precisa ser plantada. Hoje você começa com uma pequena atitude de mudança e de transformação. Pastor, eu falava muito palavrão, não vou falar mais, porque eu sei que agora eu sou cheio do Espírito Santo, se magoou o Espírito. É um passinho que você dá. É um passinho que você dá, mas essa semente precisa estar plantada em Cristo para ela crescer. Se ela não estiver plantada em Cristo, amigo, você vai tentar ficar mudando na força do teu braço e não vai conseguir. Você vai tentar crescer e ser edificado nesse reino e não vai conseguir. Você está aí? Por quê? Porque a primeira característica comparativa que Jesus fez com a semente do grão de mostarda ela é muito pequena, mas ela só vai dar resultado e só vai ser vista se ela for plantada. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, em nome de Jesus, tudo que você receber do Senhor, planta no próprio Cristo, para que cresça e dê frutos sobre a tua vida. Você entendeu? Diga amém. Vai lá comigo, por favor. Mateus, volta para mim, Mateus capítulo 17.
Mateus capítulo 17, verso 19. Você vai observar quantas vezes Jesus insistiu nesse assunto. Que não era algo bobo. Tinha uma mensagem profunda escondida atrás disso. Versículo 19 diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Versículo 20, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Observa aqui, eles estavam numa situação muito difícil. Um jovem lunático que era visitado por espíritos, por demônios. Seu pai desesperado, ele se lançava no fogo, ele se lançava na água, era uma perturbação danada. Então ele se aproxima dos discípulos de Jesus e diz: expulsa isso dele. Eu quero ver meu filho curado, eu quero experimentar, ver meu filho sarado. E aí os discípulos foram, mas não aconteceu nada. Ele continuou manifestado, cheio de demônios. E aí então esse homem chega para Jesus, os discípulos chegam para Jesus e observa que chama Jesus no canto, ó. Então, aproximando-se de Jesus, perguntaram em? Porque passaram vergonha. Todo mundo que passa vergonha não pede explicação do público. Leva por reservado. E diz para Jesus: nós oramos um menino, mas não aconteceu nada. Nós oramos um menino, mas o demônio não saiu dele. E nós queríamos entender por que isso aconteceu. Aí olha a resposta de Jesus. E ele lhes respondeu. Quem respondeu? Jesus, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda. Então vamos entender essa bagaceira aqui. Jesus disse para ele assim: sabe por que vocês não conseguiram expulsar esse demônio? Porque a fé de vocês é muito pequena. A fé de vocês é muito pequena e eu preciso ensinar vocês. Mas se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Ô irmão, pelo sangue de Jesus, ou o discurso é doido, ou nós não entendemos nada. Porque como que Jesus diz para os discípulos que a fé deles é muito pequena, mas diz: tem jeito de consertar, tem jeito de mudar essa história. Ele diz: vocês precisam ter a fé como o grão de mostarda. Olha o tamanho dessa bagaceira. O que é que Jesus estava dizendo? O que é que Jesus estava querendo dizer? Não faz o menor sentido ele comparar a pequena fé dos discípulos e dar um diagnóstico de resultado para eles, dizendo: mas dá para resolver se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Porque Jesus nunca estava falando a despeito de tamanho. Jesus estava falando do processo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: em nome de Jesus, entenda isso de uma vez por todas. A sua fé nunca poderá ser do tamanho do grão de mostarda. Não é isso que está escrito na sua Bíblia. Não é isso que está escrito na sua Bíblia. A sua Bíblia não diz que Jesus comparou a semente do grão de mostarda com o tamanho dela. A leitura diz assim: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiveres fé, lê aí, se tiveres fé, o que ele está querendo dizer? Tem que começar assim, mas não pode parar desse tamanho. Vocês não são homens comuns, vocês não são homens que estão distantes de mim, são meus discípulos, meus servos. Começa pequeno, mas tem que crescer, aleluia. Nunca foi sobre tamanho. Às vezes eu vejo as pessoas, até corrigi algumas pessoas algumas vezes, depois eu cansei, eu falei: não dá não, depois uma vez eu explico para todos juntos. Que tem um post no Facebook, né? Jesus disse: se eu tiver fé do tamanho desse grão, eu vou dar ordem ao monte. Amigo, eu posso ter pouco tempo de evangelho, estou aí nessa caminhada há 20 anos, minha árvore ainda é pequenininha, mas eu ainda não consegui dar ordem aos montes.
Como é que uma pessoa com a fé do tamanho de um grão desse vai fazer isso? Jesus nunca quis que a nossa fé estagnasse num posicionamento físico, numa proporção de tamanho. Porque Jesus não olha a semente como nós olhamos, Jesus olha ela por dentro. E Jesus olha ela e diz assim: ninguém dá nada por ela. Olha o tamanho dessa bagaceira. Mas quando ela é plantada, quando ela é colocada dentro da terra, em 3 meses ela já é arbusto, todo mundo vê. E à medida que ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças, mais de 2 metros de altura. E ela se torna casa, habitação para as aves virem fazer os seus ninhos sobre ela. Porque não é como você começa, nunca foi, sempre será como você termina. Pode estar hoje pequena, mas vai crescer para glorificar o nome de Deus. Aleluia! Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: se a tua fé está pequena e ela estagnou, eu tenho um diagnóstico para te dar. Você está com ela no bolso. Você não plantou ela em Cristo. Olha para mim. É impossível uma fé não ser plantada em Cristo e não crescer. Porque o próprio Senhor Jesus nos desafia a crescer em fé. Ele diz: sem fé, então não aparece para ele com uma fé desse tamanho, não, cara de pau. Porque ele vai dizer para você e para mim: não me agrado de você. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Não tem alternativa, pode virar de cabeça para baixo, pode fazer o que você quiser. Se a serpente permanecer desse tamanho, ele vai olhar e vai puxar a minha orelha e a sua orelha. Porque ele não está falando com homens comuns, amém ou não amém? Então todos os dias ele nos desafia a crescer. Todos os dias ele nos desafia a depositar essa fé no nome dele, a desenvolver essa fé, a colocar essa fé em prática, crescendo um pouquinho de cada vez. No início, quando nós começamos na fé, e a nossa fé é desse tamanho, o que a igreja faz? A igreja te recebe, mas entende, é novo na fé, precisa de ajuda. Alguém vai lá orar a ele. Alguém vai lá na casa dele orar a casa dele. Alguém faz um jejum para Deus mudar essa circunstância. Por quê? Porque a igreja enxerga que a tua fé ainda está desse tamaninho. Mas à medida que você planta ela em Jesus e que ela começa a crescer, amigo, você que tem que desenvolver essa fé. Pastor, eu sei que a sua oração é especial, eu sei que a oração do corpo de oficiais é especial. Mas eu estou aprendendo que eu posso levantar minha mão dentro da minha casa, que eu posso dobrar o meu joelho dentro da minha casa, e eu posso declarar aos montes, selando, guardando, liberando uma palavra profética sobre o meu lar. E a cada vez que eu faço isso, a minha semente cresce sobre a terra. A fé vem pelo... E ouviu o quê? Ouviu o quê? A palavra. Quando você planta a sua semente em Cristo Jesus, ela só cresce se você ouvir a palavra. Não adianta, querido, não adianta você tentar 1000 métodos. Se a Bíblia deixa claro para nós que a tua fé é aumentada quando você senta para ouvir o que Deus está dizendo. Você sai daqui diferente, você sai daqui com o seu coração cheio de força, de autoridade, porque a fé só vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Vai lá comigo, por favor, em Lucas, capítulo 17. Então vamos recapitular. A primeira coisa que Jesus fala a respeito da semente do grão de mostarda é que tanto o reino dos céus quanto o reino de Deus é comparado a uma semente que é plantada. Porque nada que está debaixo do governo de Deus para de crescer. Nada que está debaixo da vontade de Deus é bloqueado. De Deus, a Bíblia diz, de Deus já tem o sim liberado sobre a tua vida.
Ele já liberou o crescimento, Ele já liberou a bênção, Ele já liberou a vontade dEle sobre mim, sobre você. Mas nós precisamos plantar nele as nossas expectativas. Você entendeu? Diga amém. A segunda parte, a segunda grande característica é que nós não podemos medir a nossa fé pelo tamanho. Não é sobre o tamanho da nossa fé, é sobre como essa fé vai desenvolver. É o processo crescente dessa fé. É por isso que eu vou dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, Cristo tem estado muito triste com a igreja, porque ao invés de enxergar mostardeiras altas, frondosas, que se tornam braços para aves trazerem suas famílias, para crescerem sobre elas, ele tem enxergado uma porção de bonsai. Sabe o que é um bonsai? Sabe o que é um bonsai? É uma árvore que não cresce. Ela é linda, uma gracinha, e as pessoas adoram usar ela para decorar a casa. Carrega ela para um lado, olha o meu bonsai, e aí bota assim, que lindo, e aí desenha, faz desenho, é lindo, é uma graça, só serve de enfeite, mas não cresce. E aí Cristo olha para a igreja e diz: que igreja é essa que não está plantada em mim? Que igreja é essa que a fé é fundamentada em pessoas, é fundamentada em coisas? Não cresce porque não está plantada em mim. O reino não pode se manifestar porque a fé não está sobre mim. A fé não está sobre o meu nome. Qual que é o seu problema? Pastor, é impossível. Eu conheço um Deus do impossível. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Está lá a minha fé. Pastor, o casamento está destruído, não tem jeito. Eu creio em um Deus de restituição. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Está lá, a minha fé é fundamentada nele. Pastor, a minha vida financeira está destruída, eu não sei o que fazer. Eu creio num Deus que, como o pastor Mauro diz, recebe a oferta e opera milagres. Eu creio nesse Deus. Minha fé está fundamentada nele. A minha fé não oscila, porque quando ela anda no meu bolso, ela vai comigo, mas ela não cresce. Mas quando ela está plantada em Cristo, querido, quando ela está plantada no Senhor, não tem nada, eu não dependo das circunstâncias, eu não preciso ver para crer, porque minha fé não está plantada nas circunstâncias, nas situações. Minha fé está no Cristo vivo ressurreto, no Cristo que tem todo o poder e autoridade. Você está aí? Olha com carinho para esse irmão que está do seu lado e vê se ele tem cara de mostardeira ou se ele tem cara de bonsai. Se ele tiver cara de bonsai, diz para ele: ainda dá tempo de você crescer em nome de Jesus. Amém ou não amém? Durante muito tempo, olha aqui para mim. Durante muito tempo nós medíamos o tamanho da fé das pessoas pelo tempo que elas tinham de igreja. E a gente dizia: não, fulano é novato. Não, o fulano está na igreja há 30 anos. Bonsai. 30 anos na igreja. Mas a árvore não cresce. Ele não experimenta coisas poderosas e sobrenaturais, porque a semente dele paralisou, não foi plantada em Cristo Jesus. Ele já viveu tantas coisas na igreja que ele para de acreditar nas pessoas, ele para de acreditar nas coisas, e ele esquece que a semente só cresce se for plantada em Cristo. A semente só cresce se estiver debaixo da autoridade do governo de Jesus. Aí chegam os meninos novinhos. Aí chega e diz: pastor, eu quero esse Cristo. Eu digo: planta a tua semente nele. Pastora, eu posso ir para os hospitais orar? Eu fico assim: peraí, irmão, vai devagar em nome de Jesus. Estou explodindo de fé, pastora. Se eu impor as minhas mãos, Cristo vai curar. Se eu pregar, Deus vai manifestar salvação. Se eu declarar o amor, Jesus vai restaurar. A fé nunca foi condicionada a tempo de igreja. É como essa semente está crescendo dentro de você. É como você confia, o quanto você confia nesse Deus poderoso.
Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, na autoridade do nome de Jesus. Deus está nos despertando, porque Ele quer trazer sobre nós milagres extraordinários, manifestação de poder para a glória do seu nome. Mas é a minha fé e a sua fé que precisa crescer nele, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. O mesmo que operou todos esses sinais que você lê nessas escrituras continua sendo o mesmo. Pastora, por que não acontece hoje? Por minha causa, por sua causa, não é por causa dele. Porque ele é o mesmo, debaixo da mesma autoridade, debaixo do mesmo governo. Você está aí? Então lê comigo agora. Lucas capítulo 17, verso 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a... Repete comigo. Aumenta-nos a... Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis essa amoreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos... Meu Deus, eu se fosse os discípulos ia ter vergonha. Porque toda vez que eles tocavam no assunto de fé, vinha Jesus com a bagaceira da semente. E dizia para eles: não basta andar comigo, tem que aprender a lição. Tem que crescer. Os seus olhos estão vendo manifestar, os seus ouvidos estão ouvindo os testemunhos. Virá uma geração que não vai ver, virá uma geração que não vai participar e vai crer em mim. Levanta a tua mão direita e diga: essa sou eu. E eles estavam lá, contemplando com os seus olhos, experimentando Cristo do lado deles. O discurso de Jesus foi: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. O que eles estavam dizendo para Jesus? É bom andar ao seu lado, é bom ver o Senhor operar milagres, é bom ver toda a experiência que o Senhor tem derramado sobre a terra, mas esse negócio envolve transformação. Esse negócio envolve posicionamento, comprometimento, e nós não estamos prontos para isso não. Ainda não estamos prontos para ser esses homens que vão perdoar, que vão manifestar coisas diferenciadas sobre a terra. Nós não estamos nesse nível. Aí a resposta de Jesus para eles: se tiveres fé, lê aí, se tiveres fé. Mais uma vez ele diz: sabe qual que é o problema? Assim como eu disse para vocês que o reino de Deus é semelhante à semente, o reino de Deus é conquistado por esforço. Você tem que se empenhar para mudar. Ninguém perdoa porque está com o coração cheio de vontade de perdoar, não. A gente vai para a cruz e diz: Senhor, eu vou perdoar, mas está doendo. Você diz para Deus: eu vou entregar porque eu confio no Senhor. Eu vou depositar os teus pés na cruz, porque eu sei que tu és o melhor e o mais justo juiz que tem sobre a terra. Não é porque eu sou boazinha, não. Não é porque eu sou perfeita, não. Não é porque eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho o dom de perdoar, porque isso é uma mentira, querido. Isso é transformação, é depender de Deus, é olhar para Deus e dizer: eu sei que a minha estrutura carnal não consegue, mas em Ti eu posso todas as coisas. E caminhando com Jesus, Jesus diz para eles: vocês precisam aprender a perdoar. Se no dia 7 vezes, tem que fazer diferença, querido. Vocês estão andando comigo, eu não estou andando com gentios, eu não estou ensinando qualquer um. E olha que esse texto faz questão de chamar eles não só de discípulos, chama eles de apóstolos, que significa aqueles que viram, que testemunharam, que podem escrever sobre essas coisas. Não estamos falando de gente que ouviu e depois descreu. Não. Jesus disse para ele: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Eu sei que no início é difícil, você vai fazer birra, você vai chorar, você vai dizer: não vou perdoar, não vou perdoar, porque a fé está desse tamaninho ainda. Mas à medida que você for plantado em mim,
e você olhar para a minha cruz, você vai ver, meu filho, que eu fui moído, ferido, me envergonhado, me humilharam. Eu não tinha absolutamente culpa de nada. Santo, reto, inculpável. Mas como ovelha muda, fui ao Calvário. Entreguei a minha vida. E quando estava no ápice da minha dor, olhei para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque eu sei que no início é difícil. Mas quanto mais vocês caminharem comigo, mais parecidos comigo vocês serão. Mais parecidos com a identidade, mais parecidos com a vontade. Vai começar assim, mas vai crescer. Posta a foto para mim, Felipe. Olha na mão dele o tamanho da semente e olha o tamanho da mostardeira. Põe a outra para mim, por favor. Olha quantos galhos. Por isso que Jesus diz: nos seus galhos essas aves virão fazer ninhos. Porque à medida que você cresce nessa fé, pautada no Cristo, as pessoas olham para mim e para você e dizem: eu quero até lá ouvir falar. Eu fico bem quando eu estou aqui, sendo protegido, recebendo uma oração. Porque essa árvore que você se formou pautada em Cristo tem feito bem para a minha vida. Você está aí? Então Jesus diz: vai crescer até o ponto que as aves vão vir para fazer ninhos em você. Tem outra? Aí, a largura desse tronco. Aí Jesus diz assim, terceiro nível de fé: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis e essa moreira: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos... A moreira dá o quê? Jaca. A moreira dá o quê? Amora. E o que você não sabe é que a raiz da moreira, ela é muito forte, ela é muito extensa e profunda. Homem nenhum consegue arrancar uma moreira. Ele precisa de um trator para fazer isso. Ninguém consegue fazer isso no machado ou na força. Você pode reunir uma opção de homem e não vai conseguir. Porque as raízes crescem para baixo, são raízes largas. Precisa de um trator para arrancar uma moreira. E olha a comparação que Jesus faz. Se você tiver fé como um grão, vai crescer, varão. E à medida que a tua fé for crescendo, Deus vai mudando estágios de realização de poder na sua vida. À medida que a tua fé for crescendo, Ele vai te dando desafios maiores. Você agora não vai orar mais para o chocolate multiplicar. Agora você vai dizer: eu quero a nação toda para o teu nome. Você vai começar a orar e vai começar a mexer numa dimensão diferenciada. E as pessoas vão olhar e dizer: maluco, tá doido? Que oração doida é essa? Que é isso? É porque a primeira vez, amigo, Cristo trouxe a revelação para nos mostrar o princípio do reino, entendimento. Tem que plantar a fé. A fé não pode estar em coisa nem em pessoas, tem que estar no Cristo. Depois ele vem ensinar para eles: não é sobre o tamanho, é sobre o processo. Invista no processo. Não olha para o teu irmão, não. Você pode olhar a semente dele e dizer: ele tem 15 anos de igreja, olha o tamanho da semente dele, eu estou bem para caramba. Nunca foi sobre o tamanho, é sobre o processo. Permita-se crescer em Jesus. Permita-se experimentar desse crescimento de fé em Jesus. E a terceira grande característica é essa aqui: chegar numa dimensão onde a tua fé vai mover o improvável. Ele diz: você vai dizer a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos... Você não entendeu nada, né? Jesus estava dizendo para eles: você conhece a moreira, né? Você sabe como é que é a raiz dela, né? Você sabe que homem nenhum consegue arrancá-la? Você sabe que precisa de trator para fazer isso? Olha o que eu estou dizendo: se vocês crescerem como o grão da mostarda cresce,
participando desse processo de começar pequeno, porque ninguém em Deus começa grande. Aprenda isso em nome de Jesus. Você se torna grande, mas não começa grande. Todo mundo começa pequeno, como um grão de mostarda. Você desenvolve esse crescimento, que quanto mais você está mergulhado em Cristo, mais Ele te dá nutriente, força, autoridade para crescer. E Ele diz: você conhece a moreira, não conhece? Você sabe que não dá conta dela. Você sabe que você não pode arrancar. Mas olha o que eu estou te dizendo. Você vai chegar num nível de fé, assim como aquele grão se torna no maior arbusto que tem sobre Israel. Você vai dizer a ela: sai da terra e se planta na beira do mar. E a Bíblia diz: e ela lhe obedecerá. Nem homem nenhum vai botar a mão nela. Trator nenhum vai chegar lá. Olha o que Cristo está dizendo. O que os homens vão dizer para você: isso é improvável, isso é impossível, não tem jeito de remover, não tem jeito de mudar essa circunstância, não tem jeito dessa obra ser feita. Deus está dizendo: você vai abrir só a boca. Não tem machado, não tem facão, não tem corda, não tem homens. É na palavra, é na fé. E você vai dar ordem: sai e se planta lá, e ela vai te obedecer. Aleluia! E o mais doido é que ele podia parar a história por aí e dizer: sai desse lugar e se planta lá. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: sai da terra que você está plantada e se planta onde? Lê aí. Se transplante no mar. O que tem no mar? Eu sei que tem água. Mas você já viu alguma árvore ser plantada na água? Não. O que tem na volta do mar? O que tem na volta do mar? Areia. É impossível uma moreira se plantar na areia. Não, a estrutura dela não diz. A estrutura dela não tem parte com isso. Ela precisa da terra para criar as suas raízes para baixo. Ele só piorou a história para dizer para mim e para você: entenda de uma vez por todas, não há impossíveis naqueles que creem no poder do meu nome. Não há impossíveis naqueles que entendem que a sua fé tem que ser plantada em mim, e o meu nome vai ser glorificado nesses sinais e nessas maravilhas. Pastor, o que a senhora quer nessa noite? Eu quero fazer você parar de crer que a tua fé tem que ser do tamanho, para ela começar a ser como. Vamos parar de ser crente que tem fé comparativa, porque quando eu comparo o tamanho da minha fé com meu irmão, eu estou lendo o texto de forma errada. Eu estou dizendo: a minha fé é do tamanho, a minha fé é do tamanho, e Cristo nunca pregou isso. Cristo está dizendo que a tua fé seja como o grão. Eu me lembro quando eu comecei, que eu tinha dificuldade até de orar, não sabia como orar. E o meu líder fazia rodas, como a gente faz nas células. E ele dizia, escolhia, né? Cada uma hora e dizia: hoje é a Érica que vai orar. Meu amigo, que vergonha. Não sabia orar. E ficava: Senhor Jesus, aleluia. Oh, Senhor, aleluia. E não saía nada com nada, né? Mas a gente só desenvolve a fé fazendo. Ninguém desenvolve fé olhando para o irmão e sentado na cadeira. Você vai ter que experimentar levantar a garrafa de chocolate e dizer para Deus: multiplica ela, e passar pela experiência para que a tua fé cresça um pouquinho mais. Amanhã não vai ser o chocolate, amanhã vai ser o bujão de gás, amanhã vai ser o casamento da sua casa, amanhã vai ser a volta do seu filho para casa, amanhã vai ser a transformação da sua família, a salvação do estado do Rio de Janeiro, o Brasil prostrado aos pés de Jesus, as nações gritando: santo, santo, santo é Jesus Cristo de Nazaré. Fique de pé no seu lugar. Toda vez que você olhar para a semente do grão de mostarda, ou toda vez que você ler a Bíblia Sagrada falando do grão de mostarda, lembra que Jesus está dizendo: eu nunca me preocupo como você começa, mas eu tenho muita preocupação como você termina.
Porque eu não criei discípulos, homens e mulheres que são meus para serem bonsais. Tem muito ímpio lá fora que tem mais fé do que você. Ele quer que a salvação dele vem por obras. E ele faz aquelas obras da melhor forma que ele pode. Ele crê que a única forma que ele tem de ir para o céu é servindo o próximo. E ele faz aquilo com o maior zelo que ele pode. Porque ele não tem entendimento do sacrifício da cruz do Calvário. A fé dele por muitas vezes tem sido maior do que a sua. Tem homens que nunca se envolveram com Jesus, mas creem em mudanças, têm fé. Eu imagino Jesus olhando para mim, para você e dizendo: a minha igreja que caminha comigo, que presencia dos meus milagres, dos meus sinais, das minhas maravilhas, prefere ficar confortavelmente num tamanho do que entrar no processo, porque crescer dói, varão. Vai ter uma vez que você vai orar a Deus e Deus não vai te responder. E você vai dizer: por que Senhor, você não está respondendo a minha oração? E você vai começar a olhar para você e entenda: nada é sobre você, é tudo sobre Ele. Elias fez 2 vezes a oração. A primeira ele disse: só tem eu aqui, Senhor, responde. Na segunda vez ele disse: o Senhor é Deus de todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas. Aí o fogo veio. Pastora, o que a senhora quer dizer para nós? Nós precisamos crescer. Porque se esse irmão que está sentado do teu lado não desenvolver a fé dele, você não pode parar a tua porque ele parou. Eu estou tão desanimado, eu também. Eu também estou. São dias difíceis. Até que vai se levantar um no meio da multidão e vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê frutos, eu tenho a minha confiança em Cristo Jesus. Ele que tem poder sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha casa. Ninguém vai roubar a minha fé dele. Ninguém vai roubar a minha esperança nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, na autoridade do nome de Jesus. Levanta a tua mão que eu vou profetizar e nós vamos terminar. Quem foi que disse para você que o que você tem colocado diante de Deus é impossível, é improvável? Deus está dizendo nessa noite, pelo edito da palavra de Lucas, capítulo 17, a moreira vai ser arrancada do lugar. Ela vai ser arrancada e o olho vai ver. E as pessoas vão testemunhar que só Cristo poderia fazer essa obra. Só o Senhor poderia fazer essa obra. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor. Vou convidar os oficiais a virem aqui à frente. Você vai passar pelo corredor. Nós vamos ministrar nessa noite, para que a tua fé entre nesse processo de crescimento. Que você não paralise. Que essa árvore frondosa cresça dentro de você. Porque os sinais acompanharão aqueles que creem. Você precisa crer para os sinais chegarem até a sua vida. No nome poderoso de Jesus.